Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, 31 de janeiro. Acidente no Paraná. Um ônibus sai da pista, tomba e mata 7 pessoas. Protesto contra um despejo na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, interdita a rodovia Presidente Dutra por 3 horas. E ainda, que tal produzir seu próprio glitter para brincar no carnaval? Agora, no Brasil TV. Um grave acidente no Paraná deixou 7 mortos. Um ônibus com 54 passageiros saiu da pista e tombou. 22 pessoas ficaram feridas. A polícia começou a investigação para saber o que pode ter causado o acidente. O ônibus de turismo saiu ontem às 4h20 da tarde de Florianópolis, em Santa Catarina, e ia para Foz do Iguaçu. Por volta da 1h50 da manhã de hoje, quando chegou à altura do quilômetro 230 da BR-277, saiu da pista e caiu no barranco de mais ou menos 4 metros. Segundo os bombeiros, havia 54 passageiros no momento do acidente. 22 pessoas ficaram feridas. Meu colega que estava na poltrona ao lado, o Marcos, ele rebentou a saída de emergência e eu e ele começamos a tirar as pessoas de lá de dentro. Tinha um alemão com a fratura exposta, com o osso tudo para fora, tinha mais 2, 3 pessoas lá para frente que já estavam em óbito. Vimos um pai fazendo massagem cardíaca ao seu filho de 3 anos de idade. O delegado responsável pelo caso esteve por aqui hoje de manhã e constatou que não há marcas de frenagem no local do tombamento. Agora vai ouvir testemunhas que possam ajudar a entender o que aconteceu. Nós iremos fazer exames no sistema de frenagem do veículo para ver se foi o caso de uma falha mecânica ou se provavelmente possa ter sido o caso de o motorista ter dormido no meio da viagem e tudo. Ele veio de Florianópolis, está com destino a Foz do Iguaçu. Nós tentamos gravar com o motorista que permaneceu no local do acidente, mas ele não quis falar. Em nota, a Aviação Catarinense, empresa do ônibus, lamentou o ocorrido e disse que está prestando assistência aos passageiros e parentes e à disposição das autoridades, mas não se manifestou sobre os relatos de que o motorista dormiu. E uma câmera de segurança gravou o momento de outro grave acidente no Paraná. 2 carretas bateram de frente e os 2 motoristas morreram. O Eloir contabiliza os prejuízos no carro dele, que são pequenos, perto do que poderia ter acontecido. Ele voltava para casa pela rodovia do Xisto no momento em que 2 caminhões batem de frente. Perceba nas imagens que o carro dele vem logo atrás. Só via aquela explosão, no vulto, assim eu consegui tirar o carro para minha direita. Mas muito rápido demais assim foi. Foi no reflexo. No reflexo. Aí só vi que lá, nossa, acho que nasci de novo ali, não tem muito o que fazer, né? O acidente aconteceu neste trecho de pista simples da BR-476 ontem por volta das 5h30 da tarde. 2 caminhões, um com placa de Chapecó em Santa Catarina e outro de Palmeira no Paraná, colidem violentamente. Os 2 motoristas morreram. A repórter Alexandra Fernandes conversou com o irmão de uma das vítimas. Ele saiu da casa dele no domingo à tarde, né? Ele aí estava retornando, ia para São Paulo. As viagens que ele faz, o trajeto dele lá a 3 dias ele passava por casa de volta, né? E aí carregou o caminhão ali e foi acontecer esse acidente aí, né? Essa tragédia para nós aí, né? Depois do acidente, a rodovia ficou fechada por cerca de 7 horas. O congestionamento ultrapassou os 10 quilômetros. A Polícia Rodoviária Federal deve analisar as circunstâncias da colisão. Moradores reclamam do perigo desse trecho da BR-476. Então, semanalmente tem acidente, infelizmente aí, como por se tratar de uma BR, uma via de velocidade rápida, acaba quase que sempre aí com vítimas fatais. 3 hospitais em Minas Gerais estão mobilizados para atender os jogadores de futebol da Baixada Fluminense vítimas de um acidente de ônibus da BR-116 em Além Paraíba. A gente falou desse acidente aqui ontem. 29 pessoas ficaram feridas e 4 morreram.
As causas da tragédia envolvendo o time de futebol de Duque de Caxias ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil. De acordo com o delegado responsável pelo caso, os adolescentes que foram ouvidos relataram em depoimento que o ônibus estava em alta velocidade. O motorista também foi ouvido na enfermaria do hospital onde segue internado. Ele afirmou que estava em uma velocidade de segurança e que precisou desviar de uma carreta quando o acidente aconteceu. O tacógrafo foi recolhido e vai passar por perícia. O time de adolescentes da Baixada Fluminense voltava de uma competição em Ubaporanga, Minas Gerais, quando o ônibus caiu de uma ponte aqui na BR-116, na altura de Além Paraíba. 4 pessoas morreram, 3 adolescentes com idades entre 13 e 15 anos e um jovem de 18, identificado como treinador da equipe. Os corpos foram liberados do Poço Médico Legal de Juiz de Fora para as famílias. 29 pessoas ficaram feridas. Pelo menos 11 seguem internadas em hospitais de Além Paraíba, Leopoldina e Muriaé, na zona da Mata Mineira. Gabriel Landim para o Brasil TV. O cantor sertanejo Jefferson Machado, de 27 anos, morreu em um acidente ontem à noite na cidade de Estrela, no Rio Grande do Sul. O carro dele foi atingido por uma picape roubada. O motorista fugia da polícia. No Rio Grande do Sul, o cantor sertanejo Jefferson Machado, de 27 anos, morreu em um acidente de trânsito. De acordo com a polícia, uma caminhonete que fugia de uma barreira policial bateu no veículo em que ele e a namorada estavam. A colisão foi na RSC 453, estrada que liga o Vale do Taquari com a Serra Gaúcha. O músico morreu no local. A namorada, Maiara Dashi, de 27 anos, está internada em estado grave em um hospital da região. O motorista da caminhonete foi preso. De acordo com a polícia, como assumiu o risco da colisão, deve responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar. 2 suspeitos de tentar roubar um banco em Mato Grosso morreram em um confronto com policiais hoje pela manhã. A tentativa de invasão à agência aconteceu antes das 5 horas da manhã, em Várzea Grande, cidade vizinha a Cuiabá. O alarme disparou quando os criminosos estavam entrando no prédio. A polícia chegou e houve confronto. Nós logramos eles fazer a varredura no banco e localizamos os 2 suspeitos que vieram a resistir à prisão policial, a ordem policial, e entramos em confronto com eles. Os moradores acordaram com o barulho dos tiros. Eu vi foi um barulho, mas de repente outro, um estrondo que deu aí, tá? 2 suspeitos foram baleados e morreram. Eles estavam em cima do telhado da agência bancária. Segundo os policiais, eles carregavam ferramentas em mochilas. A polícia apreendeu as armas usadas pelos criminosos, além de uma escada. Além dos 2 mortos, a polícia acredita que outros suspeitos podem ter participado do crime, mas fugiram quando o alarme do banco disparou. A agência ficou fechada pela manhã, enquanto uma equipe de perícia trabalhava lá dentro. Eles querem saber como os suspeitos conseguiram entrar no prédio. Não havia qualquer tipo de documentação, né, com nenhum dos dois suspeitos ali. O que a gente pode falar é que é um modus operandi, né? Normalmente quando realiza esse tipo de ação, eles vêm para o local justamente sem identificação, para em caso de prisão, né, justamente prisão, qualquer tipo de situação, evitar a facilidade na sua identificação, né? Então isso é uma praxe aí do meio criminoso. Um protesto contra o despejo de uma comunidade em Guarulhos, na Grande São Paulo, interditou a rodovia Presidente Dutra hoje pela manhã por 3 horas. A prefeitura da cidade quer demolir as casas por estarem numa área de risco de enchentes e deslizamentos. Mas quem vive por lá afirma que não tem para onde ir. Era pouco depois das 6 da manhã, quando os moradores da comunidade Sata, em Guarulhos, bloquearam as pistas da Via Dutra no sentido capital. Eles puseram fogo em pneus e, com faixas pedindo ajuda, protestaram contra uma determinação da prefeitura para que 23 casas sejam desocupadas. A gente quer a moradia digna da gente. Eu tenho meus filhos, entendeu? É isso que eu quero, gente. É só isso. A história se arrasta desde o início do mês passado. No dia 1º de dezembro, a Defesa Civil de Guarulhos determinou a desocupação das casas por estarem numa área de risco, sujeita a enchentes e deslizamentos. Para sair, os moradores receberiam um auxílio aluguel de R$400. A maior parte da comunidade não aceitou. R$400 não dava para pagar o aluguel de jeito nenhum. Depois de 3 horas, às 9h20 da manhã, os moradores liberaram a pista.
A repórter Fernanda Eunor acompanhou o momento. Depois da liberação das pistas da Dutra, os manifestantes desceram aqui para a comunidade para tentar negociar com representantes da Defesa Civil, do setor de habitação e também da Guarda Municipal e tentar impedir que a demolição da casa fosse feita. Com receio de que isso não aconteça, muitos já começaram a salvar móveis e até as telhas das casas. No meio da manhã, várias viaturas foram estacionadas no entorno das casas e uma retroescavadeira chegou ao local. Em protesto, um morador incendiou um sofá na rua. De acordo com a prefeitura, a retirada das famílias é necessária e urgente. É importante que se diga que nós não estamos aqui simplesmente retirando essas famílias pelo prazer de retirá-las ou por se tratar de ocupação irregular. Não. Nós temos inúmeras ocupações irregulares que a prefeitura trata, inclusive, de fazer ações para regularizá-las em áreas sociais, áreas públicas. Mas aqui não é possível isso. Trata-se de uma área de risco, onde se as pessoas permanecerem, poderão vir a sucumbir. Os moradores discordam. Agora estão querendo tirar a gente, alegando que a gente está em área de risco. Desde que eu moro aqui, eu sei que uma hora vai sair, mas não dessa forma que está sendo nós oprimidos. A Prefeitura de Guarulhos disse ainda que o local ficou alagado 2 vezes nos últimos 40 dias e que aposta no diálogo para convencer as famílias a saírem da comunidade. Segundo a administração municipal, todas as cerca de 500 famílias que moram por lá vão ter os imóveis regularizados, mas que as casas em áreas de risco não são passíveis de regularização fundiária. Em Mato Grosso do Sul, 8 guardas municipais foram presos em Ponta Porã. As prisões fazem parte da segunda fase da Operação Deviare, do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado. O Martim Andrada tem as informações. 15 guardas municipais foram alvos da operação de hoje, 8 foram presos. O GAECO também cumpriu 17 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos em imóveis e também na sede da Guarda Municipal aqui de Ponta Porã. O Ministério Público disse que esse grupo de guardas municipais se dedicava a extorquir pessoas que entravam no Brasil, aqui pela região de fronteira com o Paraguai, com cargas ilegais. Tiravam vantagem especialmente dos chamados sacoleiros, mas também se apropriavam de cargas maiores, como cigarro contrabandeado e armamento. O GAECO também diz que alguns deles são suspeitos de tráfico de drogas. O Ministério Público diz, inclusive, que esse grupo de guardas municipais mantinha um grupo no WhatsApp para trocar informações com o nome de Laranjas Podres. Esse é um desdobramento da primeira fase da operação, que começou em setembro do ano passado. O Ministério Público diz que, com apreensão, especialmente de celulares, descobriu que havia, sim, um esquema de corrupção sistêmico entre esses guardas municipais. A prisão de golpistas nos atos de 8 de janeiro na Esplanada fez o sistema prisional do Distrito Federal ter que se adaptar à chegada de 1.398 detentos de uma só vez. 30% deles já foram soltos, mas são monitorados com tornozeleira eletrônica. Nos primeiros dias em que as tornozeleiras foram colocadas, a Secretaria do Sistema Prisional relatou à Justiça que precisou convocar todos os servidores que já passaram pelo CIMI, o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica. O local funcionava só com 2 estações de trabalho. Daí, a capacidade foi ampliada para 20 estações, sendo 18 destinadas ao efetivo cumprimento da decisão do STF, mantendo-se 2 para o serviço ordinário. Agora, a Secretaria do Sistema Prisional diz que essa foi uma força-tarefa, que a situação já está normalizada e que está instalando as tornozeleiras no fluxo normal. Mas diz que foi mantido um número maior de policiais penais envolvidos na monitoração dos equipamentos. Atualmente, são 1.520 pessoas monitoradas por tornozeleira eletrônica em todo o DF por diversos crimes. Desse total, 457 são em decorrência dos atos golpistas na Praça dos Três Poderes, o que dá 30% de todos os presos monitorados.
A Vara de Execuções Penais informou que desses 457 presos, apenas 14 são do DF. Já os outros detentos vão ser monitorados nos estados de origem. Isso tudo que você viu até agora tem a ver com os detentos que foram soltos e agora estão com tornozeleira. Mas para dar conta das outras 925 pessoas que continuam presas, a Secretaria do Sistema Penitenciário determinou a convocação de mais servidores para trabalhar diretamente nos presídios. 9 servidores foram convocados. São pessoas que trabalhavam fiscalizando presos do semiaberto, para confirmar se eles estavam de fato em casa ou trabalhando nos horários determinados. Agora, esses servidores vão ficar na papuda. Segundo o secretário, a medida é necessária, mesmo considerando a possível queda de rendimento da gerência de fiscalização de custodiados, essa área aí, que em vez de 25 servidores, vai funcionar agora com 16. Segundo a Procuradoria-Geral da República, já são 479 pessoas denunciadas à Justiça pelos atos praticados na esplanada do dia 8 de janeiro. Agora, caberá ao plenário do STF decidir se aceita as denúncias e transforma os acusados em réus. Os bombeiros seguem à procura do turista norte-americano desaparecido numa cachoeira da Chapada dos Veadeiros. Hoje já foi o 4º dia de buscas. Olá, amigos do Brasil TV. O trabalho de buscas aqui na região da Chapada dos Veadeiros ganhou reforço. Agora 20 bombeiros estão procurando por Raul Jimenez. Um grupo de guias voluntários também está colaborando. Essa ajuda deles é muito importante, pois a região onde fica a Cachoeira Raizama, aqui em Alto Paraíso, é de difícil acesso e formada por cânions. As buscas se concentraram no trabalho dos mergulhadores que já percorreram aí 5 quilômetros do rio São Miguel, onde o turista desapareceu e foi arrastado por uma cabeça d'água. Os bombeiros também estão usando drone com câmera térmica para monitorar a margem do rio. Ontem à tarde, a família do turista de 30 anos, que está desaparecido desde o último sábado, chegou dos Estados Unidos para acompanhar as buscas. Márcio Freire para o Brasil TV. Até o fim da tarde, o turista norte-americano não tinha sido localizado. A seguir, a Força Tarefa do SUS, em Roraima, chega à reserva indígena dos Yanomamis. Brasil TV de volta falando dos agentes da Força Tarefa do SUS que estão em Roraima para ajudar no atendimento aos Yanomami. Eles viajaram hoje para a reserva indígena. Já a viagem de representantes do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania para a região foi adiada. O avião até estava pronto, mas não teve viagem. Um dos integrantes da comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania testou positivo para a Covid-19. E eles não viajaram para a reserva Yanomami. Segundo nota do Ministério, o servidor está assintomático. A visita à terra indígena foi transferida para a próxima semana. Quem seguiu para a terra Yanomami foi uma equipe da Força Nacional do SUS. Os agentes de saúde vão reforçar o atendimento no polo de Surucucu e devem ficar lá por pelo menos 5 dias. Na reserva, o trabalho de resgate de indígenas doentes continua. Helicópteros da Secretaria de Saúde Indígena e da Força Aérea fazem um transporte dos Yanomami para Boa Vista. A ajuda humanitária também continua chegando. Os helicópteros ajudam a distribuir os mantimentos nas aldeias mais distantes. Até o momento, 56 toneladas de medicamentos e alimentos foram entregues. E ao mesmo tempo em que todo esse esforço é feito para salvar os Yanomami, em grupos de mensagens, garimpeiros mantêm um comércio ilegal. À venda, balsas de extração de ouro, bombas injetoras, mercúrio e até pistola 9mm. E entre tantas ofertas, tem até remédio para a malária. O Ministério já apura um caso de medicamentos para malária destinados aos Yanomami que teriam sido desviados para garimpeiros. A Fiocruz encaminhou ofício ao Ministério da Saúde no dia 18 de janeiro, solicitando o rastreio da distribuição do medicamento. Ainda ontem, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania publicou um relatório preliminar que relata 22 casos de omissões no tratamento dos indígenas pelo então Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
no governo Bolsonaro. Nós mapeamos todos os processos internos em que houve relatos de violações praticadas contra a população Yanomami e analisamos quais foram os encaminhamentos que foram dados internamente, né? E realmente constatamos um cenário de omissões ou de encaminhamentos inadequados pela gestão anterior em relação a essas notificações. E na noite de ontem, o Ministério Público Federal pediu à Procuradoria-Geral da República que investigue por racismo o governador de Roraima. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Antônio Denário disse que os indígenas Yanomami precisam, abre aspas, se aculturar, não podem mais ficar no meio da mata, parecendo bicho. No pedido, o MPF afirma que o governador utilizou falas potencialmente discriminatórias contra o povo indígena Yanomami, menosprezando sua cultura e seu modo de vida tradicional. O governo de Roraima disse que a declaração de Antônio Denário foi tirada de contexto e que em momento algum o governador fez qualquer citação discriminatória em relação ao povo Yanomami. Em uma rede social, a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, declarou que acompanhou com dor e tristeza as imagens que estão sendo divulgadas sobre os Yanomami e que a luta dela pelos direitos e pela dignidade dos povos indígenas é o trabalho de uma vida. Afirmou também que muitas mentiras estão sendo espalhadas nos últimos dias e destacou as ações que o ministério dela realizou para combater a desnutrição e para proteger os direitos dos Yanomami. Agora, olha essa história. 2 bois soltos na rua provocaram pânico em moradores de Ferros, no leste de Minas Gerais, e viraram caso de polícia. As imagens viralizaram na internet. Um dos animais chegou a invadir e destruir parte de uma mercearia. Clientes e funcionários ficaram assustados. Logo depois, o boi saiu desesperado do local e fugiu. A polícia militar foi chamada. Os militares conseguiram localizar um dos bois em uma estrada rural. A PM informou que os donos dos animais foram identificados e notificados. Inclusive, se comprometeram a ressarcir os prejuízos causados na mercearia. Apesar do susto, ninguém se feriu. Agora a gente fala de carnaval. Você já está ensaiando aquela maquiagem com brilho? Pois é, o glitter é um item quase que indispensável nessa época do ano. Por isso a gente tem uma dica muito legal lá de Pernambuco para você produzir o seu próprio glitter. E o melhor é biodegradável. Para curtir a folia tem que ter brilho. E no comércio tem opção. De todas as cores para incrementar o visual nas prévias e no carnaval que está chegando. Poliana sabe que o glitter não pode faltar. Não pode faltar o brilho, tem que colocar alguma coisa no olho, no corpo, para ficar bem... Cheguei. E que tal propostas sustentáveis para curtir a festa? Já pensou em produzir o próprio glitter? A ideia é da educadora ambiental Ju Rodrigues, coordenadora do projeto Garota Verde, que trabalha a consciência ambiental nas escolas e nas comunidades. Ela criou 2 tipos biodegradáveis para você brilhar. O glitter comum ele é feito de microplástico, então a gente sabe da poluição plástica hoje em dia, né? O plástico está em todos os lugares, então a gente decidiu fazer um glitter que fosse menos agressivo para o meio ambiente. Quer aprender? Ju ensina. O primeiro é o glitter vegano. Você vai precisar de 3 ingredientes. A mica, que é um mineral e dá para encontrar em casas que têm artigos para decoração e artesanato, sal e corante com a cor da sua preferência. Primeiramente a gente vai misturar o corante no sal e mexer até ele ficar com uma consistência bem uniforme. A quantidade de corante depende do tom que você deseja. Se eu quero um azul mais clarinho como esse aqui que eu estou fazendo, que é esse aqui, a gente bota pouco. Ju explica que são necessários 10 minutos no forno, para só então adicionar a mica, que dá o efeito brilhante. Não precisa ser uma quantidade muito grande não, porque a mica ela tem um brilho natural e é muito forte. Então a gente coloca 1 ou 2 colherinhas de mica, mistura bem. Aí é só colocar manteiga de cacau para colar.
E você coloca dessa forma aqui para pular o carnaval de uma forma mais sustentável. Para o outro tipo de glitter biodegradável, use mica, gelatina incolor, corante e água. Misture um pouquinho de água em temperatura ambiente para hidratar a gelatina. Deixe a mistura em banho-maria até derreter. A gente deixou mais ou menos uns 2 a 3 minutos em banho-maria. Ele ficou nessa consistência aqui. E agora que a gente vai estar adicionando o nosso corante. A quantidade de corante vai depender da cor do azul que eu vou querer. Mistura. E em seguida a gente vai adicionar a mica. Use uma base para espalhar a mistura. Depois que endurecer, quebre para bater no liquidificador. Aí é só peneirar. Você vai gastar de 12 a 20 reais, a depender do tipo de glitter que você fizer. Agora é só aproveitar as duas opções sustentáveis para brincar no carnaval. Receitas maravilhosas e brilhosas. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã.